biodiesel, ele está em plena consonância com a estratégia de preços da Petrobras, cujo pilar fundamental é não repassar a volatilidade de preços internacionais ao nosso mercado doméstico. Estamos aumentando o preço do diesel hoje, e aí julgamos que, em face da medida provisória do governo, cabiam explicações adicionais. Vamos lá. Quando a gente emite, depois o Schlosser explica melhor, mas quando a gente emite uma nota fiscal, ele vai lá, o valor do diesel, soma-se PIS/COFINS e dá um novo valor, que é o que a distribuidora paga. Tá certo? O que o governo vai fazer? Ele zerou o PIS/COFINS. Tá? Na hora que ele zera o PIS/COFINS, o que a distribuidora vai pagar é o PIS/COFINS menos 32 centavos. Tá certo? Quando ela pagar PIS/COFINS menos 32 centavos, a Petrobras vai lá e aumenta 38 centavos. Então, qual é a variação do preço do diesel para as distribuidoras? 6 centavos. Tá certo? Para o consumidor final, se os outros elos da cadeia, a jusante, não inflarem suas margens, tá certo? É 6 centavos no preço do diesel, com a mistura 15% biodiesel e 85% diesel, esse impacto é menor do que 6 centavos, tá certo? A gente aumentou 38 centavos, o governo faz um incentivo de 32 mais 38 dá 70. Mas aqui ainda não existe preço de referência dado pela MP, né? Sim, mas esses 32 centavos estão dados na MP. Ele é referente ao PIS/COFINS. Da mesma forma que o governo federal olhou para nós e disse assim, cabe o imposto de exportação para reduzir esse ganho em benefício da sociedade brasileira, cabe também a redução do ICMS. Eu espero que os estados deem a sua contribuição para esse enfrentamento, que o preço do diesel hoje na bomba está da ordem média, tá? Números médios, de 6,15. Imposto estadual é 1,17 em relação a isso. Se o diesel aumentar base de referência de $60 para $100, esse número aqui vai para perto de R$2, né? Uma receita que nenhum estado estava contando com ela, né? Então nós esperamos sinceramente que, da mesma forma que o governo federal fez a sua parte zerando o PIS/COFINS, que os estados pelo menos reduzam um pouco. Eu nem me atrevo a falar em zerar, né? Mas que pelo menos reduzam um pouco em benefício da sociedade brasileira. A gente pode voltar para a distribuição em 29, mas o debranding começa aí e persiste por mais 5 anos. Então, a gente acaba tendo um período em que tanto a Petrobras quanto a Vibra podem usar a mesma marca nos seus postos de gasolina. Bom, pessoal, a razão dessa reunião é porque o assunto é bastante complexo, né? Difícil de explicar isso tudo, né? Então, nós entendemos que se a gente simplesmente soltasse uma nota, a dificuldade de entendimento ia ser muito grande e a chance de erro ia ser muito grande também, né? Então, é por isso que a gente chamou vocês aqui para explicar e para colocar isso da melhor forma, da forma mais transparente possível, para garantir que a sociedade seja bem informada. Nós estamos avaliando diariamente, Martinha, né? Agora, em cenário de guerra, nós estamos avaliando diariamente. O que a gente tem aí? Países ao longo do mundo, todos eles tomando suas providências, né? Então, a gente está vendo aí liberação de estoque, a gente está vendo, poucos dias atrás, 2, 3 dias atrás, declaração do presidente Trump, dizendo que a guerra estava para acabar, né? Isso aí fez o Brent cair de 100 e poucos para 90,
né? A guerra não acabou e aí foi para 100 de volta, né? Mas também não chegou ao patamar original. A gente está vendo um esforço dos países, da Agência Internacional de Energia, recomendando liberação de estoques, mundo afora, né? A gente está vendo um esforço dos países de liberarem seus estoques estratégicos, a gente está vendo os Estados Unidos falarem em flexibilização de embargo para petróleo russo, enfim. A gente está vendo começarem a surgir rotas alternativas, né? Então, quando a gente olha para frente, olha na direção do final do ano, né? Tudo que está aparecendo para nós é um aumento seguido de uma perspectiva de queda a partir de um determinado momento do ano, que a gente não sabe qual vai ser na direção do fim do ano. É isso que nós estamos enxergando, né? Então, a nossa preocupação continua sendo a mesma, né? Não passar para a sociedade um nervosismo desnecessário. Isso, a gente vê aí esse aumento, né, com uma tendência de queda até o final do ano. O aumento de hoje é porque nós identificamos a necessidade de aumentar um pouco o preço do diesel, que não tinha aumento há um pouco mais de 310 dias, certo? A última modificação que nós fizemos no preço do diesel tem cerca de 310 dias. E foi um movimento de redução. Então, eu vou lembrar para vocês que há dias que diversos de vocês têm me ligado, né? E dito assim, vocês vão aumentar o diesel hoje? Vocês vão aumentar o diesel hoje? Mas o preço do diesel subiu. A associação XYZ está dizendo que vocês estão defasados. E a gente diz sempre a mesma coisa, né? Nossa estratégia de formação de preços está funcionando, é bem sucedida, funciona para mais e funciona para menos. Nós decidimos elevar o preço do diesel em 38 centavos. E decidimos também aderir à medida provisória 1340 de 2026, que foi editada ontem pelo governo federal. A soma dessas duas ações, a adesão à medida provisória, mais o aumento de 0,38 para o diesel, leva para a gente um aumento potencial do valor recebido pela Petrobras de 70 centavos. Então, para nós, a adesão à medida provisória mais o aumento de 0,38 significa um aumento potencial para nós, ou seja, um valor a ser recebido pela Petrobras da ordem de 70 centavos. Vocês vão ver que esse número é muito diferente para o consumidor, tá certo? Já eu vou explicar isso. Petrobras seguindo sua estratégia comercial, evitando o repasse de volatilidade dos preços internacionais, e o governo fazendo a sua parte, zerando tributos federais e criando um programa de subvenção com o objetivo de mitigar impactos do aumento do preço do diesel para a sociedade. Tá? Então, temos aí uma conjugação de dois esforços. Vou botar isso em números para vocês, ok? Em números, o governo federal desonera, em função da medida provisória, 32 centavos por litro na nota fiscal da venda do diesel. E a Petrobras onera em 38 centavos na nota do diesel. O que isso significa? Que a gente ganha 70, o governo federal desonera, aplica o incentivo para a Petrobras e todos os outros agentes econômicos, sejam eles refinadores ou importadores, tá? E no final das contas, o aumento do diesel para a sociedade é absolutamente residual, é de 6 centavos, tá?
Então, o diesel vendido para as distribuidoras terá um aumento residual ao fim e a cabo de 6 centavos, tá certo? Quando ele for para o consumidor final, ainda tem biodiesel, aí tem que fazer a conta, esse impacto de 6 centavos é menor ainda. De novo, estratégia de preço de companhia, vocês vejam que já é a terceira vez que eu vou dizer isso só aqui, né? Persiste funcionando. Agora, uma coisa que é importantíssima. A medida provisória editada pelo governo não engessa nem altera a estratégia de formação de preços da Petrobras. A nossa estratégia de preços, nós entendemos que ela está funcionando, ela tem bases absolutamente sólidas de retorno para a companhia e com ela se respeita direitos, inclusive dos acionistas, de quererem o melhor retorno possível para a companhia. E aí, quando eu falo de acionistas, eu falo dos nossos acionistas, sejam eles governamentais ou privados. Nós vamos continuar acompanhando a evolução dos preços no mercado internacional e que novas medidas podem ser tomadas a qualquer momento, a depender da evolução dos preços do mercado. Estamos falando de aumento de diesel e estamos deixando a gasolina do jeito que estava, né, com o preço mantido. Os outros agentes econômicos diz mais respeito a eles do que a nós, né? A nossa política de preços está mantida, como eu disse para vocês, 3 vezes, só nessa notazinha aqui, né, que eu mencionei, está funcionando e a gente acredita que está funcionando. Nossos acionistas estão contentes, né, sejam eles governamentais ou privados. Por outro lado, comentário é livre, né? A gente não impede ninguém de comentar nem de dar seu ponto de vista. Mas a gente segue persistindo na direção do planejado. Conversa com o governo. Vocês viram que nós aderimos a uma medida provisória ontem, né? Então, por óbvio, houve conversa com o governo, né? Do contrário, a gente não teria recebido a medida provisória e não teria podido aderir à medida provisória, né? Então, houve. Se houve, e eu acho que a sua pergunta é mais na direção de dizer o seguinte: o governo interferiu na sua política de preços? Aí eu vou dizer, não interferiu. Não interferiu, e vários ministros de Estado tiveram cuidado ontem de dizer isso, né? A Petrobras segue livre para gerir a sua política de preços. Então, vocês viram isso ontem pelo ministro Alexandre, vocês viram isso pelo ministro Haddad, né? Vocês viram isso na fala de todos, né? E estão vendo agora na nossa fala. O que é interessante dessa conjugação de esforços, e eu acho que a gente tem que elogiar a presteza do governo de buscar atenuar esses aumentos de preço, é que ela não engessa em nada e não muda em nada o rumo da evolução de política e da estratégia de preços da Petrobras. Ela não engessa, ela não altera, tá? E a gente segue na mesma direção, embora, sim, o governo do Brasil tenha buscado, tá? Atenuar, ou eu diria, mitigar praticamente completamente o aumento de preços requerido nesse momento para a Petrobras, para as outras refinadoras e para os importadores também, né? Essa medida não é uma medida endereçada à Petrobras, é uma medida endereçada a todos os agentes econômicos que colocam o diesel no mercado brasileiro. Karine Leal, Valor Econômico. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela coletiva. Queria só uma pergunta mais técnica primeiro. Quanto foi percentualmente
o aumento do diesel, que não estava no release de hoje. Se vocês puderem dar também esse aumento antes da compensação e depois. Tá. O aumento que a gente fez hoje, em 14/3/26, ele foi de 11,6%. Ótimo. E Tá? Ele se segue de revisões de preço. Eu vou ditar para vocês as revisões de preço ao longo de 25, tá bom? No dia 1º de fevereiro de 25, nós aumentamos o preço do diesel em 6,9%. No dia 1º/4, nós reduzimos o preço de diesel em 4,6%. No dia 18/4, nós reduzimos o preço do diesel em 3,4%. No dia 6/5, nós reduzimos, de tudo isso de 25, tá? Nós reduzimos o preço do diesel em 4,7%. De forma que, se a gente somar as reduções e os aumentos do preço do diesel a partir de 1º de janeiro de 2023, corrigido pela inflação, nós temos um diesel vendido nas refinarias da Petrobras cerca de 30% a menos do que o em vigor no dia 31/12/2022. Tá certo? Já considerado aumento. Já considerado o aumento. ótimo. E Não considerando o aumento, esse valor era de cerca de 37%. Isso que sai da refinaria, Preço refinaria, tá? Como eu disse, a jusante, outros atores incorporam ou não margem. Nós esperamos, né, que nesse momento difícil para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, porque todos os países estão no mesmo barco, né, que haja sensibilidade o suficiente para não buscar aumento de margem de forma especulativa. rapidinho, só para a Paula não me matar. E a parte do imposto de exportação do petróleo, a gente sabe que a exportação de vocês foi recorde em 25, vocês comemoraram isso, o efeito disso sobre a receita. Então, de que maneira esse imposto de exportação do petróleo pode afetar vocês? Veja só, gostei dessa pergunta. É cenário de guerra, gente. Cenário de guerra, eu tenho um produto que eu estava exportando a $60. Né? Eu estava a $60, cheguei a ter $59. Estou a $100. Né? Posso reclamar de um imposto temporário de 12%? A cotação compensa o imposto? E muito. Tá? A cotação compensa o imposto e muito. Isso afeta o dividendo também? Dividendo, claro, o aumento do preço do petróleo é bom para os dividendos. Mas com imposto. Vamos fazer uma conta simples? $60 por barril era o preço do Brent. Está agora em 100. 12% a menos dá quanto, gente? Faz a conta aí, Josser, por favor. Dá 88, dá 88. 88 é significativamente maior do que 60, né? Mas ainda não saiu o regulamento de como é que será esse imposto, tá? Saiu o MP com a alíquota de 12% e ainda vai ter o regulamento explicando exatamente como é que é a incidência sobre esse imposto, o tempo, etc. Isso é importante, né? A medida provisória, ela foi editada ontem, né? Cabe à ANP regulamentar como é que isso vai ser, como é que isso vai funcionar. Então, eu só estou especulando números, tá certo? Dizendo para vocês o seguinte: em cenário de guerra, com um aumento tão drástico assim, tá? Esse imposto de exportação, que nós estamos esperando que seja temporário, tá certo? Não deve impactar muito vamos dizer assim, o a receber pelas companhias, né? Face a quão drástico
foi esse aumento no mercado internacional. É dessa forma que nós estamos vendo, sujeito a melhores interpretações a partir do momento que a ANP regulamentar isso tudo. Desculpa, mas a senhora disse que... Denise, é você mesma. Aproveita e já faz sua pergunta, por favor. Ah, que bom. Então, não só para... Eu escutei você falando que a subvenção do governo, né, o ganho que vocês vão ter na refinaria, compensa um pouco, ou compensa tudo, ou compensa só um pouco o imposto de exportação? A gente não fez essa conta, Denise. O que a gente fez é o seguinte: nossa meta é a paridade internacional, tá certo? A gente acompanha a tendência da evolução dos preços no mercado internacional, sem repassar volatilidade. Então, esse aumento é um aumento aceitável para nós, dentro da nossa política de preço, com a perspectiva de não repassar a volatilidade para o consumidor final. São eventos independentes. Uma coisa é o imposto de exportação, isso tem a ver com a política de governo. Só lembrando para vocês que quando a gente assina um contrato de concessão, está lá dentro que o governo pode, inclusive, em casos extremos, determinar a não exportação do petróleo. Então, vocês vejam que o contrato de concessão lá atrás já previu, né, momentos extremos na geopolítica internacional que podiam levar a reações extremas. Eu acho que é um pouco disso que nós estamos vendo aqui hoje, né? Essa questão de evitar a exportação não é o nosso caso, porque nós produzimos muito mais, né, do que podemos refinar no Brasil, seja nas refinarias, com a soma das refinarias da Petrobras e de terceiros, né? Então não é o caso de coibir exportação, mas pode ser sim o caso de buscar alguma outra medida nessa direção que esteja em linha com a gravidade do momento, né? De novo, essa não é uma prerrogativa do Brasil, diversos países, é pena que eu não tenho a lista deles aqui, né? Mas diversos países estão buscando as suas formas de tratar esse assunto. Até onde eu vi, por exemplo, uma das ações nessa direção foi feita pela Total Energy, limitando o preço de combustível na França, né? Tem outras, tem diversos países fizeram isso, né? Eu me lembro da França, me lembro da Indonésia, me lembro de diversos, né? China e vai por aí afora. Obrigada. Felipe Macon, Band News. Boa tarde. Sobre esse aumento no preço anunciado, caso não tivesse a política de subvenção do governo, então esse aumento poderia ter sido maior ainda hoje anunciado. Esse aumento já estava previsto em relação à guerra que está acontecendo. Caso não houvesse a política do governo, nós estaríamos aumentando em 70 centavos e o consumidor final estaria pagando 70 centavos. Com essa política do governo, nós aumentamos 38 centavos, nos ressarcimos de 32 centavos, então nós temos o potencial de ganho de 70 e o consumidor final vai pagar por litro do diesel 6 centavos. Esse aumento que já estava previsto para hoje, a gente pode dizer que a guerra foi um fator determinante para esse aumento? A guerra foi o fator determinante para esse aumento. Vocês vejam o seguinte, eu estava 20 dias atrás com tendência de queda de preço, ou seja, a tendência era de redução do preço dos combustíveis. Nós estávamos nos preparando para reduzir o preço do diesel, né? E fomos surpreendidos pela necessidade do aumento do preço do diesel. Eu acho que o governo federal interferiu tempestivamente, né, evitando um acréscimo de 70 e transformando um acréscimo de 70 num acréscimo irrisório, praticamente nenhum, né, de 6 centavos. Para finalizar, a respeito do biodiesel, né, esse percentual que é obrigado a ter,
evita um aumento maior. Há alguma Isso. discussão a respeito de um aumento do percentual de biodiesel aplicado para evitar um reajuste maior no futuro? Não, até por enquanto não. A gente tem o combustível do futuro que fala em aumentar os mandatos de diesel, aí tem outros desdobramentos, né? Se discute se os motores aguentam, se os motores não aguentam, mas essa não é a nossa discussão aqui. A nossa discussão aqui é que no litro do diesel a 85%, com 15% do biodiesel, o aumento é menor do que 6 centavos. Tá? Então, nós estamos tirando um aumento de 70 centavos e, em função da medida provisória do governo, transformando esse aumento em 6 centavos, que no preço final do diesel será praticamente nada. Mas para a Petrobras vai ser 70. Para a Petrobras e para as demais refinarias e para todos os importadores. Tá certo? Certíssimo. Nicola, Folha de São Paulo. Opa, boa tarde, pessoal. Eu queria saber um pouquinho como é que vocês estão avaliando a questão do abastecimento. Muitas críticas aí de importadores e distribuidores privados com relação à dificuldade de importar com a defasagem atual. Vocês veem algum risco sobre isso? Bom, monitoramento de abastecimento nacional de combustíveis é uma obrigação da Agência Nacional do Petróleo, e esse monitoramento é feito numa sala de monitoramento no Ministério de Minas e Energia. Tá? O que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer para vocês que a última reunião da sala de monitoramento foi no dia 10 de março. Está marcada uma outra reunião para hoje à tarde, tá certo? Então, a partir de 3 e pouco da tarde, vocês podem perguntar lá no Ministério de Minas e Energia como é que está isso, tá? Mas esse abastecimento nacional, que foi monitorado no último dia 10 de março, ele contou com a presença na sala de monitoramento do MME de entidades como Agência Nacional do Petróleo, Instituto Brasileiro do Petróleo, Sindicom, Brasilcom, Abicom, Petrobras, Acelen, Rean e outros. Tá? Eu não vou nominar todos, nominei os que a gente achou os principais. O que diz na ata dessa reunião de 10/3 passado? Né? Nós estamos agora no dia 13, né? Tem 3 dias isso. Informações dessa última reunião dão conta que não foram identificados problemas para o abastecimento do país. Tá certo? Então, o que a gente ouve falar, e aí o que a gente ouve falar não conta, né, porque não é informação oficial, é que há agentes econômicos segurando o produto na expectativa de que ele possa aumentar de preço. Se isso for verdade, eu não estou dizendo que isso é verdade, cabe às instituições de controle, né, e de fiscalização atuar na forma da lei. O que a gente pode dizer para vocês é que a Petrobras está entregando ao mercado de combustíveis uma cota acima do previsto e acima do acordado inicialmente com as distribuidoras. E aí eu vou passar para o Schlosser para explicar para vocês um pouquinho de como é que isso funciona, tá bem? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu acho que talvez didaticamente é importante a gente passar como é feito o planejamento, como é que o Brasil é abastecido, né? como é que supre o mercado. Então o processo ele começa basicamente com os pedidos dos distribuidores, que são os nossos clientes. Então os nossos clientes vêm e fazem os pedidos. Usualmente, e eu diria assim, historicamente, os pedidos são sempre superiores ao que a gente consegue produzir. Né, porque a demanda do mercado ela é acima da nossa capacidade por enquanto, né, presidente? A gente tem as nossas ampliações de refino, tem as nossas otimizações, mas a gente hoje tem um déficit de derivados que a Petrobras não consegue entregar. Então isso é natural, só que o que está acontecendo hoje foi planejado lá em janeiro. Você não importa isso de um dia para o outro. Então isso lá em janeiro já foi planejado. Então,
E o que acontece? Nós fazemos nosso planejamento, vemos o que os nossos clientes estão demandando, identificamos a oportunidade e complementamos a nossa produção com importação e entregamos os pedidos para os clientes. E a gente chama isso o seguinte: olha, eu me comprometo a entregar essas quantias aqui. Transformo ela tipo numa cota dia e vejo o planejamento. Tem estoque, eu avanço um pouco, segura, tem alguma coisa, atrasa um pouquinho, e o mercado vai se balizando e oscilando o estoque, tanto do distribuidor, de todos os agentes, e também da própria Petrobras. Então a dinâmica de planejamento aconteceu lá em janeiro. O que falta, por exemplo, do que nós não entregamos para o mercado, basicamente, ele é uma importação do distribuidor. Ele vai ter que buscar em algum lugar. Então ele acaba buscando. Só para dar uma ideia, a Petrobras ela fornece praticamente 1.700.000, vou falar em barris assim, por dia. Você tem mais um equivalente de importação Petrobras, uns 200 mil, por aí, são valores médios. E os importadores, eles variam de acordo com a oportunidade, variam de 700 a 1.200.000 aí de importação de derivados. A gente olhar especificamente assim, mais para o diesel, né, que é o ponto mais sensível. E é assim que funciona o mercado. Então o mercado funciona assim. O que a gente tem visto? Como o presidente falou, nós antecipamos, hoje nós estamos em entregas. Essas entregas cota dia a gente está antecipando, está entregando antes ao mercado. Nós tivemos algumas questões pontuais lá no Rio Grande do Sul, que foi identificado um déficit adicional. A Petrobras ela fez um leilão de 20 mil metros cúbicos de diesel S500, pontualmente lá para o Rio Grande do Sul. O que a gente tem visto também, quando olha um pouco desse abastecimento, nós monitoramos, assim como todas as companhias monitoram as cargas, essas importações que vêm para o Brasil. Eu monitoro as minhas, monitoro as dos outros e todo o mercado monitora essas cargas quando elas vão chegando. Nós tínhamos aí uma perspectiva em fevereiro, antes do início da guerra do Irã, em 28 de setembro, nós tínhamos apontado para cá praticamente 700, 800 mil metros cúbicos de produtos vindo para cá. E efetivamente o que a gente viu é desvio de alguma dessas cargas. E aí, para outras localidades. Então nós sabemos, três navios, um total aí praticamente 250, 280 mil metros cúbicos foram desviados. E eu diria que foram desviados oportunisticamente por margens maiores, óbvio. Você tem um cenário, você aponta, você está tradando, pega aquele produto que você comprou um determinado valor e desvia. Então, existe assim alguns pontos que a gente tem chamado a atenção. Isso obviamente tem sido levado, como a presidente falou, à sala de monitoramento. A sala de monitoramento estão lá todos os distribuidores representados lá pelo Sindicom, nós temos todos os produtores, a MP está lá, que é responsável do abastecimento, enfim, é o ambiente, digamos assim, que todos têm um ambiente colaborativo para se colocar ali e resolver a questão de eventuais faltas e etc., colocando todos os dados ali, discutindo efetivamente como é que isso pode ser minimizado. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: em números grosseiros, Lócia, você me ajuda aqui, tá? A gente entrega cerca de 70% do diesel nacional e a gente importa outro tanto. Essa importação da Petrobras é complementada pela importação de terceiros que gostam de importar e que fazem dinheiro com a importação ao longo de anos, tá? Então, nos surpreende, num momento de crise, de meia dúzia de dias, haver essa reclamação, porque eles estão ganhando dinheiro há anos, né? Eles estão gostando de importar e brigando pelo espaço e pelo market share há anos. Né? Então, eu não gosto de ouvir essa história de dizer, olha, nós estamos perdendo dinheiro e a Petrobras tem que suprir. A Petrobras vai fazer a sua parte, a Petrobras está entregando o que precisa entregar, está entregando o combinado. Nós adiamos manutenção de refinarias,
Nós ampliamos produção de produtos. Nós estamos com refinaria funcionando a 97% de food para entregar mais produtos. E nós estamos entregando quase 15% além da nossa cota combinada em todos os locais combinados do país. A Petrobras não está falhando em nada e não está retendo nada. O que não está acontecendo para outros agentes econômicos, e aí eu digo o seguinte: esse é um ponto que não compete à Petrobras e sim a outras instituições de fiscalização e controle. Essa manutenção que foi adiada de refinarias, quais foram? Eram 3, né, que estavam previstas. Eu só acrescentaria aqui o que o presidente falou, o seguinte: lembrar, do ponto de vista lógico, tudo isso foi planejado em janeiro. Não houve nenhuma explosão de mercado aqui para que tenha algum tipo de demanda adicional. Não existe, não tem nenhum caso desse. Isso foi em janeiro. Então, é só para reforçar esse ponto aqui, pelo ponto de vista lógico, realmente não faz sentido. A questão das paradas que nós estávamos falando, a Replan tinha uma parada programada, e a Repar também teve uma parada programada que nós colocamos para frente. Adiamos ela. Mas era quando e passou para quando? A Replan era quando? Replan era em maio. Maio. E a Repar era abril, está a discussão agora para junho, meados de junho e julho. Ou seja, bota um pouco para frente, isso aí sempre é algo, uma produção adicional assim que a gente pode colocar no mercado. Desculpa, a Replan em maio foi para junho? A Replan era só para... Era em maio, foi para 2027. Maio foi, esse foi adiado para um ano. E a Repar? E a Repar era maio e foi para abril. Meados do mês, que ainda não está fechada exatamente a data. Mas tira pelo menos do curto prazo e a gente joga para frente ela. Foi para meados do ano. Meados do ano. Pode colocar meados do ano. Isso sem falar que nós estamos a 97, 98% de food, né, fazendo um esforço para entregar mais produto para o mercado brasileiro e superando todas as cotas acordadas aí no início do ano. Então, em relação a nós, eu acho que não cabe reclamação, não, cabe só elogio. Nós estamos aceitando elogio por telefone ou por escrito de e-mail. Já elogiei muito, Vladimir Platonov, na TV Eu já elogiei Brasil. muito. 15% a mais é em que? É diesel? É derivados em geral? Você falou que está entregando 15% a mais da cota combinada. É diesel ou é todos os derivados? Não, olha só, a gente está falando mais de diesel, né? Que diesel eu acho que é o ponto principal que tem sido ventilado essa questão. Então é muito diesel. O que significa isso? Aquilo que eu falei para vocês. No nosso planejamento, você pega e diz o seguinte: olha, os pedidos que os clientes fizeram, eu divido em cota dia. Eu digo assim, cada dia, eu pego 30 dias, cada dia eu vou entregar uma cota dia. A gente está avançado em relação a essa cota dia. Estou entregando antecipadamente. Então já ainda tem esse esforço da companhia aí de entregar adicionalmente. Então por isso que cota dia ele varia muito do dia a dia. Por exemplo, se eu tenho um estoque que ele se acumula ali, eu fico com esse número um pouco mais baixo. Mas a gente está entregando acima daquilo que a gente havia se compromissado com nossos clientes. Presidente, é Vladimir aqui da TV Brasil. Boa tarde para a senhora, para os senhores, para os colegas. Presidente, desde o início do atual governo mudou a política de reajuste da Petrobras. A grosso modo falando, que eu não sou especialista, é um colchãozinho, né? No governo anterior, subia e descia quase toda semana, era terrível. Momento de ser diário. Exatamente. Então, esta guerra está completando hoje 15 dias. Levou 15 dias para a Petrobras reajustar para cima o valor do diesel. Não, levou 310 dias. 312 dias. Perfeitamente, obrigado pela correção. Por esta lógica da guerra, eu posso entender, por uma lógica cartesiana, de que a Petrobras, até para contemplar os seus acionistas também, deverá reajustar o preço da gasolina nos próximos dias
se essa guerra não terminar em uma semana? Por enquanto, não. Por enquanto, nós não chegamos a essa conclusão ainda, tá? Tá. Então, a segunda pergunta, presidente. Era uma pergunta só, hein, Paulo? Não, é A e B. É A e B. Tá? É igual vestibular. Presidente, mas essa aqui é fácil. Nós, consumidores, temos visto aqui nos postos do Rio de Janeiro, os postos desbragadamente aumentando 20, 30 centavos o preço, estou falando de gasolina. Tá? Eu queria que a senhora deixasse bem claro, até para a sociedade, que a Petrobras ela não mexeu ainda no preço da gasolina. E se fizer isso, se fizer, vai ser no futuro. Só para deixar bem claro, que eu acho que as pessoas às vezes confundem, ó, a Petrobras está aumentando. Aí tem duas questões, sabe? A primeira importante é o seguinte: num determinado momento, a sociedade brasileira apoiou a desverticalização da Petrobras, né? E aí a BR Distribuidora foi vendida, né? A Petrobras deixou de chegar ao consumidor final. A gente tinha aí uns 26, 27% do mercado total. Com esses 26, 27% do mercado total, a gente tinha capacidade de influenciar preço. Na hora que a gente deixa de ter esse braço chegando ao consumidor, tá? A Petrobras deixa de poder influenciar preço. Só que a venda da BR Distribuidora, que hoje é Vibra, tá? Foi vendida, né? Foi feita deixando a Vibra usar a marca Petrobras por 5 anos. Então, eu acho que é difícil mesmo para o consumidor olhar um posto com o logo da Petrobras e dizer: esse posto não é da Petrobras. Mas, de fato, não é. Tá certo? Todos os postos no Brasil que tem logo Petrobras pertencem à Vibra, que onera, junto com todos os outros, muitas vezes especulativamente aumentando margem. Tá certo? Então, um momento desse de alta volatilidade, no Brasil, os agentes econômicos, infelizmente, se aproveitam para aumentar a margem, né? Retenção de estoque, que de vez em quando acontece aí, vocês dizendo assim: ah, está faltando produto em tal lugar. Como é que está faltando produto se nós entregamos? Né? Então, a gente pode supor que não é falta de produto, é retenção de produto especulando para aumentar a margem. Tá? Isso é o que nós temos suposto. Tá? Cabe, como eu falei, às instituições de fiscalização e de controle checarem se isso está acontecendo dessa forma e, se sim, tomar as medidas cabíveis. Uma outra questão que é importante, né, é lembrar a questão do ICMS. Né? O governo federal fez sua parte, zerou o PIS/COFINS do diesel, né? Mitigou um aumento necessário, a gente tem que aplaudir, mas o grande tributo sobre combustível é o ICMS. Né? Então eu vou voltar à conta que vocês me perguntaram sobre o imposto de exportação e vou falar de valor nominal de ICMS, certo? Veja só, se eu sou um Estado, né, consumidor de diesel, e se eu tenho, por exemplo, 18% de ICMS, qualquer que seja o valor do diesel vendido, se esse diesel sai de uma referência de $60 para $100, tá certo? Esse valor do ICMS, como 3 de junho de 25, reduzimos o preço da gasolina em 5,4%, em 21/10 reduzimos em 5%, em 27/1 de 26 reduzimos em 5,2%, e nós estamos pensando nos próximos dias em mexer nisso, tá bem?
Mexeu o quê? Peraí, mexeu o quê? Peraí, não estamos ou estamos? Não estamos. Estamos ou não estamos? Não está na nossa mesa hoje. Tá certo? Agora, não chega no posto, né? Então é isso que a gente diz, né? Quando a gente toma uma decisão, ou quando a sociedade toma uma decisão, corre o risco dela ser boa ou ser ruim. Enquanto a Petrobras chegava no consumidor final, ela podia interferir no preço. Quando ela deixa de chegar no consumidor final, o que acontece é a jusante, a gente não tem controle. Aí vocês raciocinem e me digam se esse movimento foi bom ou ruim. Tá? Nós entendemos que ele não ajudou em nada o consumidor, muito pelo contrário, que ele onerou a sociedade como um todo, além de prejudicar a Petrobras. Tem alguma reunião marcada para essa semana sobre gasolina, presidente? Pessoal, não tem. Vamos, presidente, estando compromisso. Até porque a semana já está acabando, hoje já é sexta-feira. Manda ele encher o tanque. Obrigada, gente. Sextou, bom fim de semana. Obrigada a todos. Obrigada, Magda. Enche o tanque, Vladimir.